Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Dando continuidade então aos nossos estudos em Marcos, a nossa devocional. Hoje, caminhando com Jesus, vamos ao capítulo 11, os versos 1 ao 11. E aqui nós temos descrito o final já do ministério de Cristo e o início então da sua estada, do seu tempo, dos acontecimentos que se seguirão ali em Jerusalém e nas redondezas, já portanto bem próximo do fim do seu ministério. Diz assim então: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, assim Marcos descreve o início do fim do ministério de Jesus Cristo e agora, então, em Jerusalém. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é Jesus dando ordem, então, aos seus discípulos para que eles fossem até ali a vila de Betfagé, provavelmente, e pegassem ali um jumentinho. Encontrariam um jumentinho que estaria amarrado, era para desamarrá-lo e trazê-lo. E aí o que Jesus disse para eles: olha, e se alguém perguntar para vocês por que, você diga: o Senhor pediu. Mostra então aí a soberania de Deus, não é? O poder dele em saber todas as coisas e em ser ali por ser Deus, e aquelas pessoas que liberaram ali então o jumentinho, reconhecendo Jesus como de fato o Senhor. Então eles fizeram aquilo como Jesus havia ordenado, responderam como Jesus havia ordenado, então eles trouxeram o jumentinho. Trazendo o jumentinho, não era um jumentinho qualquer, era um que nunca havia sido montado. E a razão para que fosse assim é porque o que Jesus iria fazer só podia ser feito montando num animal que nunca havia sido montado. E essa era a prática para quando um evento iria acontecer, uma cerimônia santa, algo muito especial, não é? Como era o caso, então, do próprio Senhor Jesus, iria entrar em Jerusalém, não é, montado nesse jumentinho que nunca havia sido montado. Era uma ocasião especial, uma ocasião santa. E então, por isso, o jumentinho que não poderia ter sido montado. E Jesus já sabia e já havia, então, mandado separar para esta ocasião especial. Também o que aconteceu é que colocaram, então, vestes sobre as vestes, né, dos discípulos sobre o jumentinho, e também, quando Jesus, então, chegando já em Jerusalém, entrando em Jerusalém, a multidão, as pessoas que, então, já sabiam, tiveram essa revelação, esse entendimento de que Jesus ali estava, de fato, entrando como o rei, como o Senhor, então estenderam as suas vestes para que ele pudesse passar por cima delas. Então, também indicava aí o reconhecimento da chegada de um rei, ou de quando que um rei seria coroado, não é? Isso aconteceu no passado e também, então, agora aconteceu com Jesus, a multidão reconhecendo que o rei estava chegando. Mas o problema deles é que eles não estavam entendendo que Jesus era o rei, mas o rei não político, um rei não militar, um rei não administrativo, não um rei que viria para destruir ou para libertar Israel do governo
e da opressão romana sobre ali os judeus. Mas Jesus, e eles não compreenderam isso, veio e veio como um rei que certamente viria para libertá-los do poder do pecado, da presença do pecado, da morte eterna. Este era o propósito real e primeiro de Jesus com relação ao seu povo, ao povo da aliança. Mas infelizmente aqueles não reconheceram isso. Da mesma maneira, lançaram ali os ramos de palmeira e ali simbolizando então alegria e salvação, novamente se referindo à libertação física e não espiritual. Não entenderam. E gritavam Hosana, né? E esse Hosana, esse termo já usado no passado, lá nos Salmos 113 a 118, nas festas especiais dos judeus, estes salmos eram cantados e essas palavras eram mencionadas, e Hosana significa salva agora, né? Bendito o que vem em nome do Senhor. Enfim, essa recepção de Jesus em Jerusalém foi o cumprimento, né, das profecias do Antigo Testamento, e ali então Jesus tinha que passar por isso. É interessante nós olharmos em João, capítulo 1, onde diz-nos lá assim, né, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, não o reconheceram, né? Mas todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Então, não sejamos nós como os judeus, como os israelitas, e recebamos, acolhamos ou compreendamos Jesus apenas como um rei, um governante, não é? Físico, não é mesmo? Administrativo, militar, político, não é? Como muitas vezes, ainda hoje, Jesus é reconhecido como alguém, um mestre, como um sábio, como alguém que, enfim, entende muito sobre a religião judaica, sobre os judeus, sobre o Deus dos judeus, mas simplesmente tem um conhecimento acerca dessas coisas. Não, nós não. Nós devemos compreender, acolher, receber, andar com o Jesus, Filho de Deus, aquele que veio nos resgatar, salvar dos nossos pecados, da morte, da opressão do inimigo e de Satanás. E por isso devemos estender as vestes, devemos lançar os ramos de palmeira para Jesus passar, devemos cantar, louvar, exaltar com hosanas o nome do nosso Deus, e fazermos isso com alegria, com o verdadeiro entendimento, e assim caminharmos com o nosso Senhor Jesus. E nós agora, até que Ele volte para nos buscar, para nos salvar definitivamente deste mundo, desta era, dos nossos pecados, da presença do poder do pecado nas nossas vidas. Assim nós desejamos, assim nós devemos caminhar com esta graça, com esta fé, com este entendimento. Em nome de Jesus. Amém.